Olá, agora sim a gente começa a falar sobre os instrumentos. Então é uma parte mais prática a partir desse vídeo aqui. Nessa primeira seção dos instrumentos de percussão, nós vamos falar sobre os chamados membranofones. Eles são chamados assim porque eles possuem uma membrana, ou seja, uma pele. E essa pele vai ser tocada com baquetas ou então com a mão e vai vibrar produzindo som. Primeiramente, nós vamos falar sobre alguns tambores tocados com baquetas, tá? Esse primeiro instrumento que eu trago aqui é a caixa clara. Esse instrumento nós dizemos que é a base para a formação de um bom percussionista ou baterista. É aqui nesse instrumento que vai ser desenvolvida a maior parte técnica, a habilidade técnica com as baquetas. Então olha só, esse aqui é um instrumento que possui duas peles. A pele batedeira, essa pele aqui de cima, e a pele resposta, que é essa pele aqui de baixo, tá? E olha que interessante, na pele de baixo, a caixa possui esses fios metálicos aqui, a esteira. E é ela que deixa a caixa com esse timbre característico, né, que você vai escutar daqui a pouquinho. Além disso, a maioria das caixas possui esse mecanismo aqui do lado, é o chamado automático. É ele que controla a pressão exercida nessa esteira aqui de baixo. Então, com o mecanismo acionado, ele estica os fiozinhos deixando esse som metálico. E aí, se eu soltar esse mecanismo, o automático, a esteira desencosta da pele, né? Ela fica solta e a caixa fica mais parecido com um tambor comum, né? Sem aquele som da esteira. Então agora confere aí um pouquinho o som da caixa. O som da caixa é bastante alto, não é mesmo? Então, como eu disse antes, que aqui nesse instrumento o percussionista, o baterista vai desenvolver a sua parte técnica, é bastante complicado, porque ele vai passar às vezes horas e horas estudando e o som é muito alto, né? Então, para isso, existem os pads de estudo. É uma superfície diferenciada com uma borracha ou um EVA, algo mais macio e que não produz tanto barulho, né? Então, esse aqui é um modelo da Stroke Pads, é uma marca da qual eu sou fundador e idealizador. Depois, se você quiser saber um pouco mais, procura lá as nossas redes sociais, Stroke Pads, tem o site strokepads.com.br, procura lá para se informar mais depois. São diversas formas, tamanhos, superfícies, né? Algumas com borrachas mais duras, outras borrachas mais macias, de acordo com a necessidade que o percussionista precisa, né? Existem diversas obras escritas para caixa clara, solista, ou seja, é uma música composta, pensada especificamente para a caixa, para uma pessoa apenas tocar. Então, para isso, para você ampliar um pouquinho o seu conhecimento sobre esse instrumento que parece ser bem simples, mas ele traz vários timbres diferenciados, várias possibilidades sonoras. Eu quero indicar para você, eu sugiro você assistir um vídeo que está aqui na descrição, tem o link desse outro vídeo, que é uma obra que eu toquei no meu concerto de formatura do ano de 2019. É uma obra para caixa solista que explora diversos recursos, né? Tem algumas técnicas bem avançadas e diversas sonoridades, como um toque de aro, toque de baquetas, toque de aro com baqueta deitada, entre vários outros. Além de também ter troca de baquetas, utilizar outras baquetas diferenciadas. Então é bem legal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre um tambor comum. Esse aqui é o surdo. Ele faz parte dos kits de bateria, né,
Então por isso ele pode ser chamado também de tom, né? Tom ou surdo. Então ele é um tambor simples, um casco de madeira. Ele pode ter uma ou duas peles, né? Pode ser tocado com uma baqueta comum de madeira, como essa aqui, ou também por baquetas de lã, que elas possuem uma lã, um feltro na ponta, né? Um pouquinho diferente. Então, como essa baqueta aqui, ou uma um pouquinho maior, como essa. Vamos ver então um pouquinho do som do surdo com os 3 tipos de baqueta. Nós temos uma regra aqui bem simples para entender esse tipo de tambor como o surdo, né? Você viu que o surdo tem um som bem grave, né? Quanto maior o tambor, tanto de profundidade, a sua altura, né? Quanto de diâmetro, então quanto maior o tambor, mais grave ele é, certo? Então para demonstrar isso eu trouxe aqui os tons de bateria. Esse aqui é um tom de bateria, um tambor um pouco menor, para você ver a diferença de sons, né? Então esse é um pouquinho menor que o surdo, ele vai produzir um som um pouco mais agudo. Lembrando do surdo? Então a diferença dos sons, né? Ou então esse outro aqui que é um tom de bateria também um pouquinho menor. O som um pouco mais agudo, né? Além do tamanho do tambor, o que também interfere na afinação deles, no som que eles vão produzir, é a tensão com que estão esticadas essas peles, né? Quanto mais esticada a pele, mais agudo o som produzido. Como estávamos falando do surdo, né, um tambor grave, esse aqui faz parte também desses instrumentos graves, né? Esse aqui vai ser o surdo de samba, porque ele é mais usado aí nos grupos de samba, de pagode. A diferença é que ele é um pouco maior, né, com um surdo de bateria, por exemplo. Ele possui geralmente uma pele animal ou um couro sintético, né, que produz aí um som um pouco diferente. E geralmente tocado também com uma baqueta como essas. Outro tipo muito comum desses tambores graves aí é o zabumba. É um instrumento característico do Nordeste, ele é muito utilizado nos ritmos como o forró, o baião, o xote. É um instrumento que na parte de cima é tocado com uma baqueta e ele produz um som grave, simulando um bumbo. E na parte de baixo ele é tocado com uma vareta, produzindo um som mais agudo, parecido com uma caixa. Já esse outro aqui é o alfaia, é uma espécie de bumbo, né? Um formato mais artesanal, feito de madeira, com pele de couro. E ele é muito utilizado nas manifestações do ritmo maracatu. Bom, outro instrumento que é muito parecido, fácil de confundir com o alfaia, que a gente viu agora há pouco, é esse aqui, é o bumbo legueiro. É um instrumento de origem argentina, mas ele é muito usado aqui no nosso Rio Grande do Sul, na música gaúcha, e ele é tocado assim, né? Ele pode ser pendurado no corpo, ele tem esse som bem característico grave, com a pele de couro, né? Com os pelos aqui, e também esse outro som do aro de madeira. E olha só que legal, que interessante. O bumbo legueiro, ele tem esse nome porque antigamente ele era usado para medir as léguas de distância entre um lugar e outro. A batida do legueiro, ela podia ser escutada até 2 léguas de distância, que equivale aí aproximadamente 5 quilômetros. E existem ainda alguns outros tipos de tambores. Como eu não tenho todos aqui comigo para demonstrar, então eu vou citar eles, colocar algumas fotos aqui no vídeo para você ao menos conhecer, né? Temos aqueles tambores específicos de bandas marciais e escolas de samba, como é o caso do tarol, né, que é uma espécie de caixa clara,
O surdo, que aí vão existir vários tamanhos, né? E dentro das escolas de samba você tem a classificação ainda, né? Do surdo de primeira, surdo de segunda, surdo de terceira, o bumbo, o repinique, o repique, entre alguns outros, tá? Alguns confundem esse instrumento aqui com o pandeiro, mas na verdade esse é o tamborim, tá? A diferença é que ele não possui aquelas platinelas do lado, ele consiste apenas em uma pele, né? Pode ser uma pele leitosa ou então uma pele de plástico, de nylon, né? Esticada, que produz esse som um pouco mais agudo, né? Ele pode ser tocado com uma baqueta de madeira comum, mas geralmente são utilizadas essas baquetas aqui que possuem essas cerdas de plástico, né? Para produzir um som mais característico e dentro de uma escola de samba até um som mais alto, né? Porque precisa, tá? Então olha só o som desse instrumento. Agora partindo para alguns instrumentos mais sinfônicos, são aqueles instrumentos de orquestra, né? Esses aí, eles são de mais difícil acesso, né? Você não encontra eles com tanta facilidade por aí. Geralmente eles são encontrados em laboratórios de percussão, em orquestras, em instituições, universidades, né? O bumbo sinfônico é como esse aí da foto, ó. Você pode perceber que é um instrumento bem grande, que fica suspenso em uma estrutura e ele vai ser tocado com baquetas, tá? Ele é muito utilizado em orquestras e bandas sinfônicas, ele possui um som bem grave. E existe esse tambor aqui, que ele é conhecido como rei dos tambores, o tímpano. Nós dizemos que ele é o rei dos tambores, porque é o único tambor que possui uma afinação precisa, produzindo notas musicais afinadas, né? Esse pedal que você está vendo aí na foto, ele controla a tensão da pele que fica esticada, tá? E pode ser trocada a afinação, a tensão da pele durante uma música, por exemplo, tá? Se você apertar ou soltar o pedal, o tímpano ele muda de nota. E inclusive isso pode acontecer no meio de uma música, né? Enquanto você estiver tocando. Tímpano é o nome de cada um desses tambores aí. Geralmente eles vão aparecer em pares, trios, quartetos ou até quintetos. O plural nós poderemos chamar de tímpanos ou tímpani. E quem toca esse instrumento é chamado de timpanista.